Vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, a gente vai continuar o estudo sobre a física moderna. Tá? Na verdade, está na transição entre a moderna e a clássica e a moderna. Tá? E na aula passada a gente viu sobre o experimento do Michelson Morrison, que no resultado final lá eles viram que não acontecia nada, a luz não mudava de velocidade, não importava o referencial. Tá? E nessa aula a gente vai ver outro problema, que é a outra nuvem do Kelvin, que era essa catástrofe do ultravioleta. Ela tem a ver com esse gráfico que a gente está mostrando aqui para vocês, mas antes da gente falar do gráfico e explicar, vamos tentar explicar então do que trata isso para poder entender o problema da catástrofe. Okay? Então, basicamente a catástrofe do ultravioleta ou do radiação de corpo negro, tá? Ela tem a ver com temperatura, mas mais precisamente da radiação térmica. Então todo objeto, ou todo corpo, ele emite radiação eletromagnética. Tanto é que existem as câmeras térmicas que conseguem ver essa radiação. E por que ela faz isso e como que ela faz isso? Tá? Quando a gente estudou as cores do objeto, como é que elas funcionam? A luz incide sobre um objeto, digamos que um objeto ele é amarelo, por exemplo, então a luz branca incide sobre ele, o amarelo, o objeto amarelo, né, ele absorve todas as cores, menos o amarelo que ele lança de volta, que ele reflete, certo? Por isso que a gente consegue enxergar a cor amarela. Só que as outras cores que foram absorvidas pelo objeto, elas simplesmente não somem. Então o próprio objeto, o que ele faz? Ele absorve essa energia. Então se ele absorve energia, o que acontece lá dentro desse objeto? Ele acaba agitando as moléculas dele. E vai chegar uma hora que, além da cor do objeto que ele vai refletir também essa energia que ele armazenou em forma das cores lá. Tá? Então essa é a irradiação térmica. Então todo objeto, quando você lança uma luz sobre o objeto, o que acontece? Ele absorve uma parte, ele reflete uma parte da cor que ele recebeu, só que uma parte da energia ele também irradia em forma da energia que ele vai absorvendo, ele também emite. Ok? Quando a gente fala em corpo negro, certo? E a gente voltando também lá no caso da cor, o que é a cor? O que significa a cor negra, o preto? O preto, a luz quando incide sobre ele absorve todas as cores e não reflete nada, certo? Então se ele não reflete nada, então a gente não consegue enxergar. Então por isso que a gente enxerga preto, certo? Um corpo negro, tá? É a definição como um objeto que toda luz que incide sobre ele absorve e não reflete, tá? Nosso desenho que a gente tem aqui é como se fosse um objeto com um furinho aqui, ó, que eu vou incidir energia aqui, luz aqui, e a luz aqui dentro ela vai sendo absorvida pelas paredes e não vai refletir nada aqui, só pelo esse pequeno orifício aqui. Seria teoricamente um objeto que não consegue refletir nada. Só que eu consigo medir essa energia daqui de dentro, ok? Então isso é um corpo negro. E a radiação de corpo negro, o que é? Eu consegui medir o que esse objeto aqui absorveu, que eu consigo entender aqui, certo? Eu consigo entender essa radiação de corpo negro, eu consigo, por exemplo, entender que através da cor de um objeto eu consigo entender qual a temperatura desse objeto, ok? Então agora vamos falar da catástrofe do ultravioleta. Então assim, quando um corpo ele vai absorvendo energia, quando você vai aquecendo, tá? Digamos que aqui um pedaço de aço, alguma coisa aqui assim, conforme a temperatura do objeto muda, certo? Além da temperatura, também muda a cor. Ou seja, quanto maior a temperatura, ele consegue emitir energia
em frequências diferentes, certo? Então, ele vai do vermelho até o branco ou azul lá, que é o mais, que a temperatura maior, ok? E esse gráfico que a gente tem aqui, tá? É o gráfico de comprimento de onda, que a gente tem aqui, certo? Vai do zero até o comprimento maior, sobre o espectro de radiação, ou seja, basicamente o quanto de energia, a cor que ele emite, ou a energia que ele vai emitir. Tá? Antes de falar da catástrofe, então eu vou tentar. Aqui, a maioria dos gráficos ele apresenta que a gente apresenta aqui o comprimento de onda, só que pode existir também a frequência. Tá? Então eu vou colocar aqui. Então, que a frequência ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E existem alguns gráficos que trabalham também com ultravioleta que eles fazem ao contrário. Então, aqui esse gráfico eu vou fazer na apresentação que a gente vai usar durante toda essa aula. Eu vou trabalhar com o zero aumentando o comprimento de onda. Então, se é para cá está aumentando o comprimento de onda, certo? Que significa que quanto mais próximo do zero aqui, eu tenho as maiores frequências, certo? Só para a gente entender então o que é frequência e o que é comprimento de onda. Então, comprimento de onda, imagina assim, ó, é a distância entre duas franjas aqui, ou dois picos aqui em cima aqui, ó. Isso é um comprimento, certo? Que e quanto menor esse comprimento de onda, maior a frequência. A frequência é a quantidade de picos que eu tenho aqui, ó. Então, dá para entender assim, ó, quanto maior a frequência, mais vezes ela vai subir e descer durante um período de tempo. E quanto maior esse comprimento aqui, ele vai demorar mais tempo para chegar até o outro lado aqui. Ok? Tá? Então, algumas vezes a gente vai trabalhar com, por exemplo, aqui para trás, as frequências são baixas. Certo? Por quê? Porque eu tenho um comprimento de onda alto. Aqui nós temos as frequências mais altas, porque o comprimento de onda ele é pequeno. Ok? Então vamos agora tratar da catástrofe do ultravioleta. O que significa essa catástrofe do ultravioleta? Quando se tentou estudar essa radiação de corpo negro, a radiação que os corpos emitem, tá? Se usou-se o que? Usou-se a física que existia na época. E o que acontecia? Quando você ia tentar explicar o que acontece usando a matemática, usando a física teórica, o que acontecia? O gráfico ele fazia isso daqui, ó. Ele tendia o infinito. Tá? Só que quando você vai fazer as medições na prática, ele vinha aqui. Esse gráfico que a gente tem aqui é o gráfico que acontece na prática. E isso daqui seria o que a física explicava. Ou seja, uma coisa totalmente diferente. Então, desde bastante tempo, desde 1884, já se tentava explicar essa radiação, certo? Essa energia radiante. Então, o primeiro que bolou um modelo foi o Boltzmann, em 1884. Então, ele disse que a energia era proporcional à temperatura. Tá errado? Não, tá certo. Tá? Só que o que essa lei do Stefan Boltzmann não explicava? Ela não explicava essa variação da frequência aqui, ou seja, as cores. Ele só dizia que a energia era proporcional à temperatura. Tá? O Rayleigh Jeans, certo? Agora eu não sei quando que ele fez isso daqui, eu sei que tem as duas formas, tá? Eu vou explicar as duas, uma eu sei quando foi, e do Rayleigh Jeans eu não consegui encontrar quando que foi. Então, para tentar explicar aquela frequência das cores ali, o que ele fez? Ele descreveu um modelo, tá?
Então desenvolver um modelo matemático para poder tentar explicar isso daqui, essa frequência aqui. Então ele já, na fórmula que ele fez lá, ele já tentou pôr a frequência e a temperatura, certo? Ele usou também esse K aqui, a constante do Boltzmann, né, que ele já estava trabalhando com funcionava bem, então ele usou isso daqui. Só que o que acontecia com essa equação dele aqui? Quando a gente trabalha com comprimento de onda alto e baixa frequência, ele funcionava bem. Só que a partir do momento que você ia aumentando a frequência aqui, ó, esse V ao quadrado aqui, certo? O que acontecia? Ela explodia. E não explicava isso daqui. Ela desceu. Certo? Aí temos o segundo modelo, que é o modelo de Wiener, que era um alemão, que ele pensou assim, opa, o modelo do cara lá não explica, ele explica, só funciona para a baixa frequência, para a alta frequência não funciona. Então eu vou colocar uma exponencial aqui na minha equação matemática aqui e vamos ver no que dá. Então, o que ele fez? Ele mudou um pouquinho a equação aqui, colocou uma exponencial aqui para fazer uma curvinha e vamos ver no que dá. E olha o que aconteceu. Para altas frequências, ou seja, quando tem um comprimento de onda pequeno, ela funcionava bem. Só que, do mesmo problema do Rayleigh-Jeans, quando ela chegava aqui na frequência próxima do ultravioleta, que aqui é da próxima do azul aqui, ó, ela tendia a ir para o infinito. Certo? E a maioria das temperaturas aqui, o que acontece? Quando ele chega no violeta, ela cai, tende a zero. Certo? E esse era a segunda nuvem do Kelvin, certo? Ou seja, como que eu vou explicar esse problema aqui? Nessa mesma época, tá? Então agora 1893, final do século XIX, tá? Apareceu um outro cara, o Max Planck, ok? Que tinha de posse as duas tentativas lá, tanto do Rayleigh-Jeans quanto do Wien. O que ele pensou? Eu vou juntar as duas, tentar resolver o problema, tentar um subterfúgio matemático, certo? E ele impôs também que ele ia colocar a energia em função da frequência. Então ele impôs que a energia era esse H aqui é uma constante vezes a frequência. Tá? E aqui já está colocado como quanta, mas no primeiro momento ele não pensou no quanta. Na realidade ele estava pensando só na matemática e como que ia dar certo. Certo? Essa constante de Planck, constante de Planck, ela vale 6,62 vezes 10 na menos 34. Não se preocupem com equações, tá? Que a gente está só explicando elas, a gente não vai, a princípio, não vamos usar. Ok? Então, o Planck, ele desenvolveu essa equaçãozinha aqui, ó, bem tranquilinha também, né? Que, se vocês olharem lá, essa primeira parte é bem parecida com a do Rayleigh-Jeans, ou seja, essa parte aqui ela ia funcionar perfeitamente para baixa frequência, certo? E colocou a exponencial que o Wien tinha colocado para altas frequências e ele acrescentou esse H constante de Planck vezes a frequência aqui, que é o HNI aqui, ó. Tá? E nos testes que ele fez, okay, ele percebeu o seguinte, que para a equaçãozinha dele funcionar, certo? A energia do fóton, a energia, quer dizer, na realidade eu não sabia o que era fóton ainda, que a energia emitida, ela não poderia ser contínua. O que é contínua? Tipo assim, ela não contínua é atingir qualquer valor. Mas ela teria que ser discreta, ou seja, ela tinha que ser, a energia ela tinha que ser, vamos dizer, se fosse 1. Então a energia podia ser 1, 2,
1E, 2E, 3E, 4E, 5E, certo? Se ela fosse, não existiria a energia 1,5, 1,6, 1,7. Ou era 1 ou era 2. Não existia esse meio, ou seja, ela não poderia ser contínua, ela tinha que ser com valores inteiros aqui, ó, de energia. Que ele chama mais tarde, a gente conheceu isso como pacotes, por isso que a energia é quântica, ela é quantizada, certo? E o porquê dessa quantização, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico, tá? Então, do Lady Jeans, lembra que ela explodia para cá. Do Vins, ela até funcionava legal para cá. Para essa partezinha aqui, ó, que é o que faz essa curva aqui, fazer com que isso aqui caia, tá? O que o Planck pensou, o que ele pensou não, qual foi a solução dele, tá? Como isso daqui, essa parte de K da equação, ela faz com que ela vá para o infinito rápido, essa daqui ela teria que chegar antes em zero do que essa parte da frente aqui. Então por isso que aqui não cabia a frequências inteiras. Inteiras não, frequências contínuas. Então ele tinha que rapidamente cair para zero. E quando ele colocava valores aqui inteiros, essa parte daqui, ó, ela caía para zero antes dessa quadrática aqui, ir para o infinito. Então, quando ele bolou isso e colocou no gráfico, isso aqui é um exemplo de para 1600 Kelvin, não sei quanto que dá isso em graus Celsius, depois a gente pode ver, tá? As bolinhas são a parte experimental e a linha é a parte que obedece à equação do Planck. Ela se encaixa perfeitamente, ou seja, coube perfeitamente para todas as temperaturas que ele fez, a equação dele funcionava. E a única explicação que ele conseguiu dar foi o seguinte, que a energia ela não era contínua, ela tinha que ser em pacotinhos, ela é discreta, eram valores específicos, ou seja, eu não poderia ter energia em todos os valores, e sim quantidades em pacotinhos de energia, que ele chamou de quanta. Ok? Ele ficou durante 10 e apesar de ele ter descoberto a explicação, ter resolvido o problema da radiação de corpo negro, tipo assim, não, só a energia ela é quantizada, não pode ter isso daqui. Só que para a física, certo? Para a equação dele funcionava, só que para a física não, porque para a física você pode ter qualquer tipo de energia, qualquer quantidade de energia, ela é contínua, não é discreta. E o próprio Planck, como foi um arranjo matemático que ele fez, nem ele acreditou na solução que ele tinha dado, que funcionava e para todas as curvas, tanto experimentais, a equação dele funcionava, certo? E ele ficou durante 10 anos com vergonha do que ele tinha feito, que ele achou assim, não, daqui a um tempo alguém vai achar o erro e eu vou passar o caramba, vamos dizer assim, alguém vai me desmentir. Então, apesar de ele ter achado, nem ele acreditou no que ele estava fazendo. Ok? Tá? Então, isso foi em 1900. Tá? Mais tarde, a gente vai falar na próxima aula, teve uma pessoa que pegou esses valores do Planck e mostrou que ele estava certo. Ok? Vamos voltar agora então para as duas nuvens do Kelvin ali. Então a gente já viu que o Planck ele já tinha a solução, ele não acreditava, certo? E o Michelson e o Morrison lá estavam ainda naquele, isso aqui é 1900 e alguma coisa, 1902 ou 3, agora não lembro quando que é, aqui em 1887, tá? E
Voltando para o experimento do Michelson Morris lá para a primeira nuvenzinha do Kelvin, que a galera não explicava, tá? Já se tentava, o experimento esse que ele tinha feito aqui foi em 87, lembra que ele começou a fazer em 81, não deu muito certo, depois fez em 87, tá? Em 89, tá? Teve um alemão que eu esqueci o nome, não, alemão não, um irlandês chamado Fitzgerald, tá? Ele pegou os dados do Michelson Morris lá e já deu uma primeira, ele sugeriu uma primeira explicação, tá? Só que ele achou que era tão ruim que ele mesmo, tipo assim, ele só deu uma sugestão e ficou por isso mesmo, não escreveu nada. Ele dizia o seguinte, que o equipamento que eles estavam fazendo lá, quando ele estava atravessando o éter, certo? Ele alterava o tamanho. Ocorria como a luz ela percorria espaços diferentes em tempos iguais, então ele dizia o seguinte, que dependendo de onde você apontava para o éter, havia uma contração do espaço. Então aquele espaço que parecia ser maior, como ele estava em direção ao éter, o éter contraía o espaço e fazia com que a luz percorresse espaços iguais em tempos iguais. Aí ele dizia que é por isso que a velocidade da luz ela não se alterava, certo? Isso em 1889, certo? Essa data ela é importante, ok? Já o matemático, o Lorentz, Heinrich Lorentz, usou essa mesma esse mesmo conceito, vamos dizer assim, do Fitzgerald lá, só que ele fez uma explicação um pouquinho mais matemática. Então ele deu a primeira noção de que tempo e espaço eles são relativos. Só que usando usando os experimentos lá, ele usou a matemática, ele usou uma matemática um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim, que a galera não entendeu muito. Só que mesmo o pessoal não entendendo, ele disse, não, é assim que funciona, eu expliquei e vai funcionar desse jeito e pronto. E tipo assim, ele publicou isso em 1904. Ele escrevia que durante a velocidade da luz ali, ou durante velocidades altas, tá? O que ele dizia? Que haveria uma diminuição do comprimento e uma dilatação do tempo com objetos que se movessem próximos à velocidade da luz, certo? Lembra desse cara? Heinrich Lorentz, ok? E a data é 1904, ok? Então, o que o Lorentz propôs? Em 1904, ele pegou e publicou isso, certo? Ele dizia que até hoje a gente conhece as transformadas de Lorentz, tá? Elas descrevem que objetos que viajam próximos à velocidade da luz, eles se alteram comprimento, tempo e tamanho, tá? Então, só que a matemática que ele usou, tá? A galera não entendeu muito. Tipo assim, ele fez um negócio para ele explicava para ele, estava bem claro, e ele chegou nisso daqui, que para quem viajasse a uma velocidade, o tempo era diferente. Tivesse com a velocidade quem estava parado ou quem está em movimento, o comprimento também era diferente e a massa também variava, certo? Ele utilizou uma matemática, tipo assim, tentou explicar não, ele explicou, certo? O experimento do Lorentz, só que simplesmente ninguém entendeu ou ninguém acreditou, porque o cara usou uma coisa meio complicada. Só que nessa época aí, o que se fazia? Para poder se publicar alguma coisa, ele publicou no Instituto Suíço de Propriedade Intelectual, certo? E quem trabalhava lá nessa época? Essa pessoa aqui chamada Albert Einstein, tá? E o Einstein, nessa época ele era
um escriturário lá. Ele não tinha conseguido, já era físico, mas não tinha ainda, não trabalhava ainda com isso. Ele pegou o artigo do Lawrence e reescreveu ele. Tá? E essa maneira com que ele reescreveu a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, a ideia que a gente mostrou até aqui, tipo assim, é mostrar que o Einstein é importante, mas ele não fez tudo sozinho. Tá? Então, quer ver que ele publicou lá e levou os créditos em 1905, mas quem fez toda a parte da relatividade restrita usou a base da transformação do Lorentz. Ok? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar uma pequena lista de exercícios no Google Sala de Aula. Tá? Façam também bem tranquilos. Tá? Não se preocupem com notas, se preocupem apenas em fazer para valer como uma avaliação. Ok? E na próxima aula então a gente vai começar a entender o que esse cara está fazendo. Beleza? Tchau!